Bom dia para vocês. Vamos falar hoje de gatilhos emocionais. Sabe por que você tem esses gatilhos? E são esses gatilhos que conduzam a sua vida para que você chegue em algum momento e fale assim, eu não quero mais viver dessa forma e a partir de hoje eu quero ser uma pessoa melhor. É graças a esses gatilhos que é acionado dentro de você, que você observe que quando ele é acionado, você machuca, você maltrata, você aprisiona, você faz inúmeras coisas com o outro, porque você tem uma dor profunda dentro de você. Você tem essa consciência? Você consegue observar isso? Se você não tem essa consciência, se você não consegue observar isso no seu dia a dia, eu convido você hoje a fazer esse movimento, a verificar no seu ambiente, na sua sociedade, como eu falo, a sociedade é onde você está, né? Não a sociedade externa, mas a sociedade que faz parte do seu núcleo, que são essas pessoas que interagem com você, que de alguma forma têm algo a oferecer para você. E de alguma forma, quando eu falo, a gente sempre vai pro lado negativo. Ah, essa pessoa é isso, ela não merece estar comigo. Será? Se ela está perto de você, você acha que ela não é merecedora de estar com você? Por que você acha, nesse sentido de achismo, nesse egoísmo que a gente acaba sendo conduzido e achar que a gente é melhor do que o outro? A gente não é ninguém. A gente só é mesmo um elo, onde nesse elo a gente vai ajudar o outro, e se ajudar o outro é a gente se ajudar a nós mesmos, é a gente curar em nós essas dores, essas feridas, esses gatilhos emocionais que de alguma forma a gente precisa se libertar dele para a gente ser uma pessoa melhor. E como é que a gente faz isso? Graças a essas pessoas que a gente fala que a gente não merece estar com elas, que elas nos oferecem essas curas. É cuidando do outro que a gente vai cuidar da gente mesmo. Mas tem assim um ponto muito, um eixo muito assim desafiante, porque eu só consigo cuidar do outro se eu estou cuidando de mim. É um eixo que assim é muito sutil. Eu só consigo cuidar do outro se eu cuido de mim mesma. Como é que eu faço isso? Olhando para mim, olhando o que eu estou fazendo comigo mesmo, sendo a primeira pessoa a se julgar. Mas não é um julgamento cruel e horrível, é um julgamento de amor. É um julgamento onde você vai olhar para você sabendo que você é um ser extremamente vulnerável, um ser extremamente doentio, como todos nós somos. Nós somos todos doentios, temos alguma coisa dentro da gente que a gente precisa se libertar. E é graças a essas pessoas que estão em nossas voltas que a gente atrai para que a gente possa curar em nós esses gatilhos. É encarando a vida, não desistindo. Não desistindo, eu sempre falo assim, quando você fala, quero desistir disso, pode anotar aí, pode fazer uma reflexão de um mês, se você não conseguir encontrar ali uma pontinha das suas dores emocionais e das suas curas. Porque se você ir contra esse desejo do ego de não ir, de não ser conduzida para que você possa se curar nesse movimento, eu falo para você, você só vai adiar um problema para ter dois lá na frente. Eu cito muito, eu posso fazer um alinhamento, você que já estudou ou que estuda. Quando você, né, hoje as escolas dão essa oportunidade. Você tem todas as matérias e aí de alguma forma você não foi boa em uma. E a escola, né, a instituição fala que, olha, você pode ir para outra série, para outro estágio, mas começa a DP.
com essa matéria para você resolver. E aí você vai para o próximo nível, lá da escola, da faculdade, com essa DP para voltar, estudar e resolver isso. Só que você está estudando em outro nível. Só que essa DP está aqui atrás de você. Você tem que resolver isso. Isso também é a vida. Quando a gente abandona os nossos desafios, a gente vai para o próximo nível sem problema. Deus é muito generoso, a vida é muito generosa, sem problema, você vai. Ela não te impede você a ficar lá naquele nível, na série, se você pode caminhar com essa DP atrás de você, com esse problema, né? Porque você não quis resolver. Só que para você ir para o próximo nível bonitinho, com tudo íntegro, essa DP tem que ser resolvida, porque você não conseguiu passar na matéria. E você tem que passar nessa matéria. Então, os nossos desafios nada mais é do que matérias que a gente deixou lá atrás, ficou empurrando com a barriga, achando que se eu abandonar aqui, se eu desistir aqui, tá tudo certo. Não está tudo certo. Você só vai ter mais problemas para você resolver. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, não desista de nada que tá ali te aporreando. Resolva. Resolva e vai viver. Ai, Poliana, mas é muito difícil, você não sabe o que eu vivo. Eu sei o que você vive, porque eu vivo igualzinho a você. E a mesma fala que eu falo para você, eu falo para mim. Isso me impulsiona a não desistir. E a minha fala aqui para você no dia de hoje é para você olhar para você. Eu sempre vou falar. A minha fala é sempre para falar. Você tem que olhar para você, minha amiga e meu amigo. Olhar para os seus defeitos. Olhar para as suas qualidades. Se você tem defeito, você tem qualidades. E são qualidades absolutamente enormes. Porque a gente tem pequenos defeitos e qualidades absurdas. Só que se a gente não curar esses defeitos, abraçar esses defeitos, integrar esses defeitos e falar, olha, eu sou imperfeita. E com você, com essa imperfeição, eu vou viver a minha vida. Você não sabe o que mágico acontece nesse espaço que você vai. Você vai receber coragem da vida, você vai receber bênçãos. É aqui que acontece as bênçãos, porque você não está desistindo de você. Você não está desistindo das coisas que estão acontecendo para que você possa ser uma pessoa resolvida emocionalmente, espiritualmente e todas as mentes que acontecem. A gente tem vários setores da nossa vida que a gente empurra com a barriga. A gente empurra, a gente vai empurrando. E cada vez que a gente empurra isso com a barriga, fica pesado o nosso fardo. Fica pesado esse caminhar. E a gente vai para um espaço que a gente não precisa ir. Mas é a nossa ignorância que nos leva para esse espaço. Os nossos gatilhos emocionais nada mais é do que as nossas dores que a gente tem dentro da gente, que a gente precisa mergulhar nelas e precisa ter muita coragem. Você precisa ir para um nível de maturidade impressionante que você tem dentro de você. Mas para isso você tem que abandonar aquelas crianças doentes que tá dentro de você. Como assim criança, Poliana? A gente tem comportamento infantil em muitas áreas da nossa vida. Muitas áreas. Somos adultos, mas tem momentos que a gente tem comportamento infantil. E a gente vem nessa vida justamente para fortalecer esse amadurecimento. Arrumar a bagunça que habita o nosso ser, para que a gente possa seguir leve e linda para a vida. E lindo, né? É assim que funciona. É só você parar e fazer uma reflexão na sua vida. Como é que eu faço isso, Poliana? Como é que eu encaro esses meus gatilhos emocionais sem sentir dor? Não tem pílula mágica.
Não tem. Eu sempre falo, olha o sorriso que eu dou, porque eu falo para você, não tem pílula mágica. Você vai ter que enfrentar. E aí eu falo, você enfrenta diluindo essas dores. Em vez de enfrentar com toda a dor, faz aos poucos, graduativamente. Eu tenho um problema enorme, um monstro enorme. Como é que eu faço para adomesticar esse monstro? Que é adomesticar, tá? A gente não vai matar esse monstro, a gente não vai, né, abandonar ele, a gente não vai desistir dele. Não, a gente vai domesticar esses monstros que habitam na gente. Como é que a gente domestica alguma coisa? Doutrinando, falando o que tem que ser feito, cuidando, acariando, dando amor. A gente vai dar amor aos nossos monstros. É ali que entra, né? O amor próprio. Ela fala assim, porque eu tenho um amor próprio? Porque eu tô cuidando de mim. Eu tô cuidando das minhas feridas. Eu tô falando para ela, olha, eu aprendi com a experiência. A partir de hoje eu vou cuidar de você. Eu não vou ficar mais vulnerável a situações para que você não fica mais assim nesse espaço de dor e sofrimento e me causando também dor e sofrimento. Você vai falar com você mesmo. É loucura isso? Não, eu não acho loucura. Eu acho loucura a gente cuidar dos monstros dos outros. Eu acho loucura a gente deixar de cuidar da nossa vida e ficar cuidando da vida do outro. E é aí que eu acho que é loucura. Mas você parar a sua vida e começar a olhar para você e cuidar de você, isso não é loucura. Isso é inteligência, isso é sabedoria, isso é amor. Então, assim, como eu faço para olhar para esses gatilhos emocionais, encontrando aí esses desconfortos e meditando nele, questionando eles, perguntando o que você pode fazer para melhorar. E aí as bênçãos vão chegar, porque vai chegar para você o que você precisa. Vai chegar para você o remédio certo para você. Vai bater na sua porta um médico, vai bater na sua porta um ensinamento, um conhecimento, vai se abrir para você algo que você vai. Não tem assim, eu não posso falar para você, olha, a fórmula é essa. Não, cada um de nós vai ter merecimento, vai ter abertura do que a gente pode ver. O nosso monstro, você pensa que o nosso monstro é um monstro enorme, só que a gente não tem capacidade hoje de olhar esse monstro enorme. Então, a dor que a gente já acha que é um monstro. E não é, é um fragmento dessa monstruosidade que habita dentro da gente. Mas a partir do momento que eu tenho essa consciência, que eu tenho dores e feridas, que é algo que eu preciso experimentar para que eu possa curar dentro de mim. E eu curando dentro de mim, eu consigo ajudar o outro, eu consigo ser um ponto de luz, porque assim, se você cura o monstro que habita em você, você acha que você não vai ajudar o outro? Vai. E aí, Poliana, mas como é que funciona? Eu tenho minha vida, eu tenho tudo. Tudo vai acontecer, vai ser assim, é como se a vida vai se ajustando, você não precisa controlar nada. Aqui a gente para de controlar tudo e a gente passa a ser conduzida com muita sabedoria. As nossas dores nada mais é do que a gente não quer ceder esse espaço. A gente não quer ceder esse espaço que a gente acredita que somos nós, dono da vida. Mas a gente não é dono de nada. A gente está aqui de passagem para ser conduzido. E eu vou deixar tudo para trás. O que é tudo para trás? Né? Quando Nicodemos não seguiu Jesus, quando ele falou, eu não consigo seguir você porque eu tenho família, eu tenho uma vida, eu tenho tudo, eu não consigo seguir você, Jesus, eu não consigo. E não é largar o bem material, não é largar a família, mas é se desprender do ego. É esse ego que quer controlar a vida. E esse ego,
ele não consegue ter as coisas. Não da forma normal, e sim machucando, amedrontando, criando alinhamentos, criando terror na vida dos outros. E esse terror que é dos outros chega até você. Então, quando você se desprende do ego, o ego é esse controlador, você deixa a espiritualidade tomar conta de você, o seu Espírito Santo que habita em você, ele vai conduzir a sua vida. E quando ele conduz a sua vida, não tem aprisionamento emocional, não tem, ai, será que vai acontecer isso? Não tem, você não vai para esse espaço, será que? Não, porque você sabe que tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer. Você vai começar a se abandonar a vida, e você vai começar a ver a vida sendo orquestrada, sem você estar no comando. Isso é a coisa mais fantástica que existe. Como é que eu vou para esse espaço? Se desprendendo. Esses alinhamentos, esses gatilhos emocionais, nada mais é do que aprisionamento que você mesmo aprisionou. Olhando para alguém que fez algo para você e falando, olha, você vai ver o que vai acontecer. Eu prometo que eu vou me vingar. Isso é tudo dentro de você, tá? Não é fora. É tudo inconsciente. Porque a sua consciência fala, imagina, Poliana, eu já perdoei, tá tudo certo comigo. Se tá tudo certo, você não tem gatilhos emocionais. Nada te fere. Nada que acontece fora de você te traz desconforto. Não é isso? Não, Poliana, acontece isso que traz desconforto para mim. Olha, quando o meu marido fala isso, eu fico possessa. Então quer dizer, minha amiga, meu amigo, que você, não perdoou. Que você, dentro de você, você aprisiona esse seu marido, essa fala que ele falou. E essa fala desse seu marido nada mais é do que algo que já aconteceu com você, que você ainda não perdoou, e chega a esses movimentos novos justamente para falar, olha, você precisa liberar perdão dentro de você de algo que aconteceu lá atrás, nem sei quando. E aí eu falo, lá atrás, na sua infância, lá atrás, nos seus antepassados, lá atrás, nas suas vidas. Não acredito em vidas, tá bom? As pessoas que vieram antes de você. Nosso corpo tem células de todos que vieram antes. E essas células têm memória. E aí você acredita na inocência da vida. É nesse acreditar que você está no comando. A gente não está no comando de nada. Mas eu convido você a ser livre. Eu convido você a viver uma vida íntegra. Mas uma vida íntegra no seu mundo. Onde você é o eixo e que tudo que acontece em sua volta nada mais vai te abalar. Porque esses gatilhos emocionais vão ser integrados dentro de você e você vai ser uma pessoa nova, curada, reconstruída. E esses gatilhos, eles vão acompanhar você até o final da vida, só que por você ter integrado, por você ter cuidado, por você ter ajeitado tudo bonitinho dentro de você, ele não vai mais trazer problemas, porque você passou na prova da vida. E aí eu falo assim, meu filho, ele fala assim, mãe, você fala é tão fácil, falar tão fácil na prática. Na prática, eu convido você a enfrentar os seus demônios todos os dias. E eu falo para você, não é fácil. Não é fácil. Você vai chorar, você vai espernear, você vai querer desistir. Mas quando você encontra esse espaço de falar, eu vou desistir, eu vou ser reprovada de novo, eu vou ter esse fantasma, eu vou ter essa matéria aqui perto de mim até sei lá quando, não, deixa eu resolver isso. É isso. E aí essa coragem vem, por quê? Não tem outro jeito, tem outro jeito?
Você pode ir, né? Hoje está acontecendo muito, né? Tá 15 dias eu tive de parar para entender o que está acontecendo. Veio umas mensagens para mim no celular, eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo lá em Hollywood. Todo esse processo de fama, né? De coisas ocultas que acontecem. Você vê nessas falas alguém falando de Deus, alguém falando de amor. Você vê destruição, você vê opressão, você vê humilhação, você vê abuso. Aí tem o quê? É a parte negativa que existe dentro da gente e que a gente está alimentando. E aí vem aquela fala assim, olha, você vai ter sucesso se você fazer isso. Tem sucesso. O sucesso vem com paz e tranquilidade. Algum momento esse sucesso bate na porta e fala assim, olha, eu vim cobrar o que você fez, né? Você vendeu a sua alma para mim e agora eu vim pegar a sua alma. Quando você alimenta o mal dentro de você, você não fica livre, você fica aprisionado e você aprisiona outras pessoas. É isso que acontece. Isso está acontecendo todos os dias e sempre aconteceu. É só você olhar a história. A gente para estudar, as pessoas falam assim, mas eu tenho que estudar o quê, Poliana? Eu tenho que estudar biologia para entender o meu corpo. Eu tenho que estudar química para entender tudo o que acontece no meu corpo. Sim. Eu tenho que estudar espiritualidade, sim, porque tem coisas que acontecem que não tem explicação. Não tem explicação. É algo que acontece. E aí você vai ter que estudar história, sim, porque você vai ver, se você for entender a história, você vai ver que tudo acontece da forma que acontece e sempre vai acontecer até o final da vida. Sempre existiu guerra, sempre vai existir. Sempre existiu pandemia e sempre vai existir. Sempre existiu crises e sempre vai existir. É um processo evolucional da vida. Quando eu tenho consciência disso, eu vou ficar lamentando, eu vou ficar chorando, eu vou ficar me vitimizando. Eu não vou fazer nada disso. Eu vou compreender que isso faz parte da vida, é uma rotina normal e eu vou fazer o quê? Viver a minha vida. Vou me encontrar comigo mesmo, saber o que eu preciso fazer, porque tudo que acontece com a gente tem que encarar e verificar. Isso é aprendizado, isso é o quê? Né? Essa coragem. É coragem. É olhar para as coisas que existem e falar, é isso. E eu não vou ficar alimentando o mal, comunhando com o outro. Ai, você viu o que aconteceu? Não tem fala. Gente, não tem fala. Quando você cura dentro de você esses gatilhos emocionais, você fica no silêncio profundo. O silêncio profundo, quando eu falo que existe pensamento, existe sentimento, mas você não entra neles. Ele não vai te perturbar. Enquanto perturba, quer dizer que você precisa realmente parar e encarar eles. É só isso. Então, como é que eu faço isso? Estudando, trazendo conhecimento e me desprendendo do que é certo ou errado, porque o certo ou errado é o quê? Uma ação. Você dentro de você tem a ética do bem, da luz, a ética do mal, da escuridão. E a gente tem que andar no equilíbrio dessas duas pontas, nessa dualidade, no meio. E como é que eu faço para entrar no meio disso tudo? Compreendendo como você funciona. Eu falei nos últimos vídeos que eu coloquei, você consegue compreender como o seu corpo está falando com você? O que está acontecendo com você? Não, não consigo. Porque não tem um tempo. A gente não tem tempo. Porque se eu parar para cuidar de mim, eu vou deixar de cuidar de muitas pessoas que eu não preciso cuidar. É aqui que entra, né, essa parte, esses aprisionamentos, tá aqui. Você mesmo que aprisiona essas pessoas para estar ali, né, deixando de cuidar de você. Ah, eu não vou cuidar de mim porque eu tenho tantas pessoas para cuidar. E aí? É um processo. A vida é um processo.
Às vezes eu falo coisas que muita gente fala assim, Poliana, você fala coisa que eu falo assim, faz sentido, mas e aí, como é que eu faço? Eu me sinto em uma montanha russa que eu olho e falo assim, meu Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Sempre vai estar certo. Você vai olhar para você. E quando você olhar para você e quando você querer realmente andar nessa montanha russa, nesse parque de diversão que é a vida, você vai ser protegido. Porque você quer viver uma vida melhor. Uma vida que dentro de você tem anseios. Dentro de você tem falas que querem ser ouvidas. Dentro de você tem sentimento que quer ser experimentado. Eu só não consigo fazer isso porque eu tenho muitas dores emocionais e muitos gatilhos a ser resolvidos. Então, no dia de hoje, eu convido você a olhar um gatilho e meditar nele. Meditar nele. E pedir para a vida, nas suas orações, me dê uma solução para isso. Porque eu estou vendo isso. Isso já não é mais algo que está escondido. Eu vejo isso. E se orgulhe disso. Se orgulhe que você está vendo as suas dores e que você consegue resolver elas. Porque o próximo passo, a vida vai te trazer essa solução. A vida vai trazer tudo que você precisa. Tudo que você tem hoje é o que você precisa. E o que você quer só chega para você quando você resolve esses problemas de forma clara e objetiva. Não consigo resolver os meus problemas, tá tudo certo. Mas chega uma hora que você vai falar, não quero mais, vou me entregar à vida. E aí eu falo para você, tudo vai mudar. É o que eu desejo para você. Que você vá para esse espaço de mudança dentro de você. E é uma mudança que dói muito. Não é fácil, mas é leve. Porque você se desprendeu. Quando você se desprende das dores, ela fica leve. Ela fica leve porque você fala assim, eu não preciso mais viver assim. Porque eu sei que tá leve. Como é que eu sei que está leve? Porque eu entreguei isso a Deus. É a Deus que vai resolver esse meu problema. E eu vou continuar trabalhando, cuidando, olhando para mim, desejando coisas que dentro de mim está aflorando. Eu quero viver isso. Como é que eu vejo? Como é que eu vivo isso? Conversando com Deus todos os dias. Todos os dias. Ai, Poliana, eu não consigo fazer isso. Comece a fazer. Comece a fazer esse movimento. Todo dia fazer uma oração que você conhece. Você tem uma oração que você conhece? Todos nós viemos. Eu sempre fiz, a minha oração era Pai Nosso, Ave Maria. Né? E em algum momento eu me encontrava com o Espírito Santo, né? Com a fala religiosa fala, você encontra com o Espírito Santo, você encontra com a essência pura dentro de você, e ali você encaixa em uma fala que nem você sabe que está falando, mas é a sua alma, é o seu espírito que está ali ungindo com você. E essa unção faz com que você se desprenda. E quando você termina nesse espaço que você encontra na oração, você fica extremamente leve. E essa leveza chega aonde? Essa leveza chega quando você vai para uma igreja. Essa leveza vai quando você está com alguém que traz essa paz perto de você. Então essas levezas tá perto de você. Você só precisa se abrir para ela. Quando você se abre para essa leveza, quanto mais você se abre, mais você quer. E aí fica fácil. Sempre fica fácil. Tudo vai ficar fácil porque você está indo ao encontro das suas curas, tá? Então, assim, eu abençoo você, para você encontrar dentro de você força, para você ir para o próximo passo na sua vida, que é encarar os seus desafios com muita sabedoria. Que Deus abençoe você no dia de hoje, que dê muita luz na vida de vocês. É isso. Tchau.